Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Vemos aqui no livro do profeta Malaquias que o Velho Testamento termina com uma promessa para estes dias, a vinda de um grande profeta, o profeta Elias. Ele viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Isto quer dizer, a grande tribulação. Vamos observar que este profeta não é João Batista, apesar de ser conhecido também como Elias. Não é ele, porque Malaquias capítulo 4, versículo 1 não se cumpriu, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. E vemos que os ímpios não foram feitos cinzas debaixo dos pés, conforme diz o versículo 3. E pisarei os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. João Batista, ele está prometido no capítulo 3, versículo 1 ao 3 de Malaquias, como precursor da vinda do Senhor. Eis que eu vos envio meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo, ó Senhor, a quem vós buscais? O anjo a quem vós desejais? Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo dos ouvires e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Malaquias, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Também ele se encontra no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 1 ao versículo 5, como a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai do ermo vereda ao nosso Deus. Assim podemos ver que há dois profetas Elias prometidos. Ambos são precursores da vinda de Cristo. João Batista foi o precursor da primeira vinda, e o outro Elias será o precursor da segunda vinda. Vamos procurar entender melhor o sentido duplo do verso 6 do capítulo 4 de Malaquias, que diz: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Aqui estão os dois ministérios, um convertendo o coração dos pais aos filhos, e o outro dos filhos aos pais. João Batista sozinho não poderia cumprir estes ministérios, porque estaria desfazendo o que tinha feito, que foi converter o coração dos pais, os seguidores da lei, aos filhos, a nova fé, a graça vinda por Cristo, da lei para a graça. Vejamos esta verdade em São Lucas capítulo 1, quando o anjo anuncia a Zacarias o nascimento de seu filho João, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no
espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. São Lucas, capítulo 1, versículo 16-17. Veja que as Escrituras não dizem que João converteria o coração dos filhos aos pais, mas tão somente dos pais aos filhos. As Escrituras não se contradizem. Converter os corações dos filhos aos pais quer dizer voltar à fé de nossos pais, Pedro, Paulo, João. Isso quer dizer voltar à verdadeira doutrina apostólica, voltar aos seus alicerces colocado pelos apóstolos e os profetas de Cristo. Que Deus nos abençoe em mais um dia na oração pela manhã.